Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nesse momento. Ontem, enquanto estava buscando inspiração diante do Senhor, através da ministração do Espírito Santo, eu senti uma tristeza muito profunda, que há muito tempo eu não sentia. E aí eu sondei o meu coração para entender se havia alguma coisa, humanamente falando, que pudesse estar me machucando, me entristecendo, alguma situação, e não encontrei nada. E eu entendi que era uma pequena porção da tristeza do Espírito Santo com relação à sua igreja na face da terra, com as coisas que têm acontecido. E se eu, sendo falho e pecador, pude sentir um pouco disso, eu que sou nada, eu imagino Deus que é santo e todo-poderoso. Em outras ocasiões, ministrando da palavra, eu mencionei que nós vivemos dias de pós-modernidade que é caracterizado pela relativização da verdade. Eu estive pensando, mas isso não é algo novo, não é algo da pós-modernidade, é algo do ser humano, de relativizar a verdade. É algo muito antigo e eu quero falar sobre o sequestro da verdade. E quero convidar você a se colocar em pé como igreja, em reverência à palavra do Senhor, e quero pedir que você abra no Evangelho segundo João, capítulo 18, eu vou ler do verso 33 em diante. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou lhe disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Até aqui. Esse texto me levou a pensar como nós, na qualidade de seres humanos, nos relacionamos com a verdade. E o verso 38 do capítulo 18 aqui é a chave desse entendimento, porque Pilatos pergunta: o que é a verdade? E essa é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Essa pergunta, ela soa nesse contexto como um desdém, uma ironia, não como uma dúvida propriamente dita de Pilatos. No meu entendimento, uma clara relativização da verdade. Nesse contexto, havia esse representante, Pôncio Pilatos, um político, ali governador ou um tipo de prefeito da província da Judéia, um governador romano, um prefeito romano, e também havia aqueles que representavam a religião, fariseus. Mas veja, eles estavam cercados por narrativas. Entenda-se que narrativas é um termo que muitas vezes tem sido ventilado como um modismo na política, nas CPIs, ouve-se narrativas e realmente é impressionante. Você ouve as pessoas dizendo, fala, isso soa como verdade, mas são narrativas, são mentiras. E nós estamos olhando para esse texto diante de uma passagem que revela de maneira clara e dolorosa a estratégia do inferno para calar a verdade, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Eu fiquei imaginando a cena do sagrado diante do profano, da narrativa diante da verdade. Ele é a verdade. Aqui, a verdade pura, incontestável, representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, entregue nas mãos de homens que se esconderam atrás de narrativas. A minha preocupação é como as narrativas elas vão contaminando a igreja. Porque, na verdade, seja na política, na igreja, na vida social, no trabalho,
Esses grupos todos são formados por homens que se identificam muitas vezes com narrativas, com discursos para não causar um certo desconforto, para não entrar no embate, no confronto. Então se acredita-se em narrativas que, sob a aparência de um zelo religioso, muitas vezes escondem a inveja, como neste caso com relação a Jesus, medo e conveniência. Narrativas nesse contexto que não buscavam a justiça, mas a autopreservação de um domínio humano. Narrativas que escolheram libertar Barrabás, o homicida, aquele que se rebelou contra Roma, e crucificar Jesus, o Santo de Deus. Narrativas têm sido assimiladas pela igreja com muita naturalidade. Essa é a marca das narrativas. Elas sempre escolhem a mentira disfarçada de verdade e rejeitam a verdade. Sempre optam pelo interesse humano em detrimento da vontade divina. Sempre distorcem, sempre maquiam, sempre disfarçam e mudam de acordo com a situação. É a própria decretação da morte do sim, sim bíblico e do não, não, que deve ser o nosso falar. Perceba que a narrativa ela muda de acordo com a situação, com aquilo que convém. Aquilo que é falado muitas vezes numa situação não é sustentado. Ora, o preto não é bem preto. O adultério não é bem assim. Não, o pecado, veja bem, e nós vamos relativizando aquilo que é verdade. João Calvino disse, o coração humano é como um tribunal que constantemente se julga inocente, mesmo diante da própria culpa. Mesmo diante da própria culpa. E eu estive pensando, às vezes eu me deparo em situações e observo há mais de 25 anos como pastor, o comportamento muitas vezes de várias igrejas, seja presencialmente, na internet ou envolvido com algum movimento, e realmente, alguns nem ficam vermelhos, usam descaradamente de uma narrativa para tentar maquiar uma verdade porque não tem a coragem de assumir a verdade e falar qual é a real motivação do coração. Isso é mentira, percebe? Não há meias verdades. Quando uma mulher está grávida, ela não está meio grávida. Não há meias verdades. Ou é verdade, nós nos relacionamos com isso, ou é narrativa, ou é mentira. Isso, o que passa disso, é de procedência maligna. Veja que Pilatos, ele não ignorou a verdade. Essa é a leitura que eu faço, ele a rejeitou, porque sua consciência temia assumir responsabilidade. Aliás, Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 19, salvo engano, a mulher dele foi incomodada em sonhos por causa de Jesus, que era um justo. E ela mandou um recado para ele durante esse julgamento, para que ele, tome cuidado. Então ele estava realmente entre a pressão da multidão, a pressão do interesse religioso, político, e essa pressão do sonho que a mulher havia compartilhado com ele. Diante de Cristo, ele perguntou, o que é a verdade? Ora, o que é verdade para alguém que está acostumado a viver com narrativas e sustentar-se com as mentiras? E ele fez isso não por uma ignorância intelectual, mas por indiferença moral, desprezo, sarcasmo e ceticismo. Ele não queria saber o que era a verdade, mas desejava apenas livrar-se da responsabilidade de assumi-la. Então ele decidiu o quê? Lavar as mãos. O maior perigo para nós como igreja é repetir o tribunal de Pilatos. Ou seja, deixar que narrativas sequestrem a verdade enquanto lavamos as mãos calados com a ilusão de que não seremos responsabilizados. Jonathan Edwards afirmou, a mentira mais perigosa não é a que engana os outros, mas a que seduz o coração do justo a permanecer em silêncio. Como eu disse, esse sequestro da verdade, que eu estou chamando de narrativa, não é algo novo. Ele aconteceu desde o Éden. A serpente não negou abertamente a palavra de Deus. Ela a distorceu criando uma narrativa, dizendo à serpente, à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem do fruto da árvore que fica no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, certamente seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Distorção da verdade, narrativa.
Nesse contexto de Gênesis, era uma mentira disfarçada de verdade, narrativa. E eu me enojo com narrativas. E eu acho que é por isso que eu não tenho muitos amigos. Porque eu sou direto, procuro ser transparente apesar das minhas limitações, mas não me furto a falar a verdade. E não temo. E cada pregação que eu faço sempre sabendo que pode ser a última. Porque eu tenho a convicção de que eu tenho um pacto com o meu Deus, meu Salvador, que é a verdade. Eu não me esquivo, de jeito nenhum. É melhor que não me entregue o púlpito, mas não me peça para fazer conchavos e dizer isso ou aquilo, porque isso eu não faço. Na base da política e dos relacionamentos e das encomendas e interesses. Não. E se alguém tiver alguma dificuldade com isso, por favor, converse com Deus. Porque se eu falar alguma coisa que não vem da parte de Deus, eu prestarei contas e que a mão dele pese sobre minha vida. Mas do contrário, como igreja, nós devemos entender aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Notem que essa situação de Gênesis, John Wesley comentou que a astúcia de Satanás é tal que não precisa negar a Deus, basta confundir a alma com essas meia-verdades, tornando o erro atraente. Parecia fazer sentido essa narrativa do Gênesis. Ela parecia razoável, mas era um engano mortal. E por isso nós estamos hoje, precisou Jesus vir ao mundo para nos resgatar dessa morte. Assim nascem as narrativas, dentro e fora da igreja. Muitas vezes na família, nas amizades, nascem de modo sorrateiro, pela sutileza, não pela clareza, pela distorção, não pela negação explícita. Falta transparência muitas vezes. Ao invés da negação explícita, olha, eu não quero isso por causa daquilo, ou não gosto disso, é assim tal coisa. Não, deixa eu criar uma situação, porque eu não quero falar a verdade, porque eu vou me expor. Então deixa eu criar aqui uma situação que soa como verdade e me assusta. Muitas vezes quando eu vejo as pessoas, como que eles estão bebendo essa mentira? É assustador. E eu vejo os olhos brilhando muitas vezes. Pessoas que acham e entendem como sabedoria, como algo da parte de Deus, e é mentira. E as pessoas se deixam levar. O mesmo Espírito age hoje dentro da igreja, das igrejas. Para alguém não levianamente pensar que estou falando dessa igreja em específico. Estou falando da igreja atual, que pode muito bem se aplicar à nossa realidade, sim, porque nós fazemos parte da igreja invisível de Deus. Narrativas são criadas para justificar pecados, para encobrir erros, manter as aparências e tentar legitimar o engano. Se não estivermos vigilantes, veja só que ironia, nós podemos, na qualidade de crente, nos tornarmos massa de manobra nas mãos do inimigo. Que coisa horrorosa. Eu rejeito isso, em nome de Jesus. Mas é verdade. Pessoas que se deixam levar pelas narrativas, muitas vezes são usadas pelo inimigo, mesmo sendo crentes. Isso é terrível. Isso vem antes das facções. Isso vem antes das divisões. Isso vem antes das rebeliões. A narrativa nasce antes, assim como no Gênesis. Nasce no coração pecaminoso do homem. E repetir mentiras disfarçadas de verdades causam sérios danos. E eu temo pelos anos vindouros. Causam sérios danos. John Owen comentou: toda a distorção da verdade é uma herança da queda. Estou me referindo a Gênesis. Até mesmo no coração dos fiéis, a narrativa enganosa pode se camuflar como piedade. É como eu disse, muitas vezes nós ouvimos uma narrativa, ela parece boa, parece verdadeira, parece fazer sentido, tem uma aparência de piedade, mas no fundo, só Deus sabe a motivação do coração e ela pode ser enganosa. E é interessante, quando eu estava considerando essa questão de narrativas como sequestro da verdade, eu estava rapidamente, e não é difícil encontrar exemplos, pensando exatamente na história bíblica, que está repleta de exemplos de servos de Deus que se tornaram alvos de narrativas. Por isso eu não ligo de ser alvo de narrativas, e sei que sou muitas vezes, desde o primeiro dia que pisei nesta igreja, desde o primeiro dia. Não ligo, porque José foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Elias foi chamado de perturbador de Israel. Jeremias foi acusado de trair a nação. Estevão foi alvo de falsas testemunhas, morreu apedrejado, mas vendo a glória de Deus e o Filho de Deus em pé à direita do Senhor. João Batista, disseram que tinha demônio, foi chamado
daquele que era endemoniado, perdeu a cabeça literalmente numa bandeja por denunciar o adultério de Herodes. Jesus foi chamado de blasfemo, endemoniado, beberrão e amigo de pecadores. Você acha que eu vou me importar com narrativas? Olha os exemplos que eu dei, quem sou eu perto desses? E assim você, quando escolhe falar a verdade, eu espero em nome de Jesus que você se posicione realmente diante disso. Você não deve temer narrativas e acusações ou indiferenças, porque importa agradar a Deus, que é a verdade, do que aos homens. Lutero disse, quando a verdade é proclamada, todos os que vivem de conveniência e engano se levantam contra ela. A fé sincera é sempre vista como uma afronta por aqueles que preferem a mentira, as narrativas, mas elas não se sustentam por muito tempo. Escrevam isso. Narrativas não se sustentam por muito tempo. Quem defende a santidade é acusado de ser radical. Que ótimo, eu sou radical, eu sou um anabatista. Eu sou pela reforma radical, eu sou um anabatista. Você sabe que uma das qualidades de ser radical é não fazer conchavos, é ter um pacto com a verdade, é não temer perder o pescoço, um pseudo-status, uma posição. Meu Deus! Quem denuncia o pecado muitas vezes é chamado de divisionista. Quem insiste no sim, sim, não, não, como eu disse aqui, é taxado de intolerante. Mas se o diabo é o pai da mentira e eu opto pelas narrativas, quem é seu pai? Quem é meu pai? Eu não posso dizer que Deus é meu pai se eu escolho deliberadamente usar de narrativas no lugar das verdades. Não, eu não me atreveria. João Calvino disse que o justo que se mantém firme enfrenta o escárnio do mundo, mas honra a Deus acima de tudo. Perceba sempre que alguém se levanta para viver e proclamar a verdade, e a história está repleta de situações e se torna alvo de narrativas criadas por aqueles que se sentem ameaçados. Pôncio Pilatos estava aqui se sentindo ameaçado. Os fariseus estavam se sentindo ameaçados. Narrativas não nascem da justiça, mas da insegurança dos corações que amam as trevas mais do que a luz. Eu disse que ontem eu senti um pouco da tristeza do Espírito Santo. Ora, ele habita em mim, habita em você. E eu achei estranho. Eu estava no meu apartamento que é pequeno, andei para um lado, para o outro, assim, tentando entender. E eu percebi que o Espírito Santo se entristece quando essas narrativas acontecem na igreja. Infelizmente, muitas vezes elas são usadas na tentativa de justificar o injustificável, ou explicar aquilo que não se sustenta na verdade. Não faz sentido, mas tudo bem. Alguém diz, não precisamos evangelizar porque Deus traz o pecador à igreja se ele for predestinado à salvação. Ou então, ele adulterou, mas afinal de contas, a nossa carne é fraca. Que narrativas são essas? É rasgar o texto bíblico? Eu rejeito, eu não aceito, não admito enquanto eu respirar, não prego nada além daquilo que está aqui na palavra. O que procede disso é maligno. Mas as igrejas têm respirado de forma natural. Na teoria, pregam a palavra muitas vezes, mas na prática, como deixa a desejar. Isso é hipocrisia. Essa palavra, se não for uma verdade nas minhas atitudes, o que ela faz de mim? Senão um hipócrita. E que Deus nos livre de sermos hipócritas. E eu estou falando a começar de mim. Nós somos chamados a sermos santos, filhos de Deus, aqueles que têm de fato a espada flamejante da verdade, não uma conivência com narrativas humanas. Em nome de Jesus, nossos olhos têm que abrir definitivamente para essa realidade. O nosso coração precisa estar sensível a essa verdade. Não é a verdade do pastor Fernando Fernandes, do Nivaldo, não. A única verdade, absoluta. Não é relativa, é absoluta. É a palavra de Deus. Notem que essas justificativas que eu mencionei são como piedosas, mas são armadilhas mortais que buscam minimizar os efeitos do pecado na igreja. Elas sequestram a verdade, usurpam o lugar da palavra e matam a vida espiritual, transformando a igreja muitas vezes em uma caricatura de si mesma, uma comunidade vazia de unção, mas cheia de narrativas. Isso tem acontecido aos montes, por isso muitas igrejas fecham, por isso a Europa está sofrendo, com igrejas fechando. E aí alguém diz, eu sempre repito isso, não, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, exatamente, entenda-se igreja invisível, mas muitas igrejas fecham as portas sim, porque deram ouvidos a narrativas e acreditaram nelas.
e foram cúmplices do erro. E que Deus me livre, Deus nos livre de sermos cúmplices de narrativa. Não se engane, ninguém fica ileso perante Deus se dar crédito a narrativas e achar que está tudo certo. Elas, como eu disse, sequestram a verdade. Isaías 5:20 declarou: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Percebe essa inversão de realidade? Daquilo que é mentira, muitas vezes sendo colocado como a verdade, e aquilo que é verdade, uma aparente mentira. Esse é o prato cheio para o diabo, causar facções, divisões, morte espiritual na igreja. C.S. Lewis disse: não há nada tão destrutivo para a alma quanto a hipocrisia camuflada de piedade. Ela é a sombra da verdade. Notem, não é a verdade, é a sombra da verdade, mas não ilumina. E nós não somos chamados para ser luz no mundo? Como podemos iluminar se nós damos crédito às narrativas? A igreja não pode se tornar um mero lugar que é complacente com o pecado, onde convivem pessoas que não sabem discernir o que significa autoridade moral. Um sintoma claro do sequestro da verdade é quando decisões são tomadas sem oração, sem ouvir o Espírito Santo. Pilatos ignorou a verdade. Ele cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos. De um modo similar, foi a mesma coisa com os fariseus religiosos. Eles decidiram com base na inveja e interesses políticos, não em justiça. Aliás, a justiça humana é um trapo de imundícia perante o nosso Deus. Quando decisões são baseadas em conveniência política ou interesses pessoais, o resultado é sempre o mesmo. A vontade de Deus é deixada de lado e as narrativas assumem o controle. E o final disso é trágico. O Concílio de Jerusalém nos dá um exemplo de uma decisão tomada sob direção divina. Está escrito em Atos, está registrado Atos 15:28, você não precisa abrir. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando estavam discutindo acerca de questões relacionadas à igreja, que estava começando. Aqui vemos a diferença entre decisão humana e decisão guiada pelo Espírito Santo, onde a oração há discernimento, onde há pressa e conveniência, há engano. Jonathan Edwards, novamente, disse: uma decisão sem Deus é terreno fértil para o engano. O homem que se guia pela pressa e pelo medo nunca verá o caminho da justiça. E quando eu estava meditando a respeito dessa palavra, eu cheguei a um ponto crucial, lembrando daquilo que o pastor, o reverendo Martin Luther King, disse com muita sabedoria. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas preferiu lavar as mãos. Esse silêncio o tornou cúmplice da injustiça. Assim também, quando a igreja se cala diante de narrativas, ela as fortalece. Quando o justo se omite diante da injustiça, ele a alimenta. Quando nos calamos diante de narrativas, nos tornamos cúmplices delas. Romanos, capítulo 1, verso 32, declara que o juízo de Deus não recai somente sobre aqueles que praticam o mal, mas também sobre os que consentem com aqueles que praticam. Portanto, o silêncio na forma de consentimento de uma narrativa implica cumplicidade no erro. Segundo Spurgeon, o cristão que se cala diante da injustiça é mais responsável do que aquele que a comete, pois sua omissão legitima o pecado. As consequências do sequestro da verdade são claras: morte espiritual e esvaziamento. Não necessariamente do esvaziamento com Deus, de uma igreja com pessoas que vão deixando a igreja, não nesse sentido, mas de um esvaziamento espiritual, de verdade, esvaziamento da verdade. Aliás, o Espírito Santo habita em nós. E se em nós não estiver a verdade, mas nos enchermos de narrativas, como sentirá o Espírito Santo? Uma igreja que vive narrativas não tem unção. Não se engane, não tem unção. Uma comunidade que aceita justificativas ao invés de santificação está vazia da glória de Deus. Ela pode ter ministérios, pode delegar cargos, mas jamais terá um avivamento que promove conversões genuínas. Onde estão as almas de volta? Isso pesa sobre os nossos ombros. Não é sobre os ombros do evangelista, é sobre os ombros de todos na igreja. Eu tenho uma preocupação urgente: o impacto das narrativas, das facções, das divisões na vida dos jovens. E eu estou olhando para eles agora. E, na verdade, eu estou olhando há muito tempo para os jovens. O impacto sobre os novos convertidos, e eu estou olhando para o Marinaldo aqui também,
Que alegria ter o Marinaldo. E outros que muitas vezes frequentam a nossa igreja. Eu fico pensando nessa preocupação urgente sobre o impacto sobre as vidas que ainda não foram alcançadas. Nós traremos as vidas que precisam ser alcançadas para ver o que em nosso meio? Para ouvir o que? Narrativas? Os jovens representam a continuidade da obra de Deus. É por isso que eu disse que me preocupa. Vocês não são a igreja do amanhã, são do hoje. Mas são para eles que nós passamos o bastão. Eles são como flechas nas mãos do valente, segundo o Salmo 127:4. Mas que direção os jovens terão se virem a igreja se degladiando e vivendo de narrativas e não da verdade? Se verem uma igreja cheia de discursos vazios, que prega a palavra, mas não a vive? Que referência nós estamos mostrando para os nossos jovens? Quem serão aqueles que colocarão as mãos sobre a vida dos seus filhos e netos? Qual é a referência? O que nós estamos mostrando para esses jovens? E quando um filho seu, em algum momento, perguntar, pai, quando ele estiver na idade da razão e compreendendo as realidades das situações em igrejas e no mundo, pai, por que o senhor não agiu e ficou em silêncio? O que você vai dizer? Vai criar uma narrativa? Ou vai dizer, olha, eu fui covarde? Para um homem honrado, para uma mulher honrada, e eu vejo isso na vida de muitos irmãos e irmãs, isso é precioso. É que seu filho olhe para você e não veja uma narrativa, ele veja a verdade que reconhece erros, que cresce a partir deles. Mas se os jovens enxergarem incoerência, eles se tornarão céticos, assim como Pilatos, e eu não os culpo. Se enxergarem incoerência, se tornarão céticos, se enxergarem hipocrisia, perderão a fé. Perdoe-me, mas eu preciso lhes dizer que muitos jovens não abandonam o evangelho por causa do mundo, mas por causa do mau testemunho dentro da igreja. Há uma preocupação de que o jovem não vá para o mundo, mas nós trazemos o mundo para dentro da igreja. Você acha que vai ficar? Por mais que o jovem muitas vezes tenha discernimento ou tente se segurar, eu vejo isso nos nossos jovens. Eu vejo um desejo ardente pela verdade, mas muitas vezes se deparam com situações que é isso, e nós vamos empurrar o que para eles darem continuidade? Meu Deus, o que nós estamos fazendo com a igreja de Cristo? Qual é a referência moral? Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa. Eu falei isso conversando com uma jovem, que uma irmã aqui pediu que eu entrasse em contato, porque ela já não estava vindo mais na igreja. E eu entrei em contato com ela, eu disse isso. Mas ai da pessoa, por meio de quem elas acontecem, esse tropeço, seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu me preocupo com o Marinaldo, eu me preocupo com os jovens, e muitos aqui se preocupam, eu sei, porque aqueles que são mais escorados na caminhada, aqueles que já são casca grossa, até levam, mas esses pequenos que estão deixando a igreja, porque não encontram a verdade em nossas atitudes. Ai daqueles, ai! E tem gente que olha esse texto e acha que, suave não. Cuidado, não brinque com a pupila dos olhos de Deus. Você está mexendo em algo sensível. E culto após culto, muitas vezes nós entregamos uma mensagem. É uma mensagem que serve para a pessoa do lado, mas nunca para nós. Entra aqui, sai aqui. Ainda bem que está falando, deve ser para o irmão Nivaldo, mas não para mim. Quanto aos perdidos, meu Deus, que mensagem terão se a igreja agir como Pilatos, lavando as mãos, e lavar as mãos é se eximindo da responsabilidade aqui nesse sentido. Ou como fariseus, manipulando narrativas. Como? Se a igreja não for diferente do mundo, quem mostrará o caminho da salvação? Se a luz se apagar, quem verá o caminho? Lutero disse, quando a verdade é escondida, até o mais fiel dos corações perde a direção. Nós vemos pessoas com anos de igreja, que muitas vezes se sentem perdidas, sem um norte, sem uma orientação, perdem a direção. O que nós estamos fazendo com a obra do Senhor, com aquilo que foi confiado em nossas mãos? O que nós estamos fazendo da igreja de Cristo, com a noiva de Cristo? O quê? Eu me recuso a ter parte com qualquer coisa que não seja a verdade. Eu perco o meu pescoço como João Batista, mas não nego a minha fé e nem as minhas convicções e os princípios, porque foi por essa verdade que eu fui salvo da lama do pecado, para que hoje eu estivesse aqui pregando. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para falar daquilo que vem da parte de Deus, apesar de ser como nada, como pó da terra, nada. Quando olhamos para a galeria da fé,
representada aqui em Hebreus 11. Nós vemos homens e mulheres que escolheram viver pela verdade, a verdade, mesmo contra as narrativas do seu tempo. Os profetas foram perseguidos, apedrejados, mortos ao fio da espada, porque para eles a verdade era algo inegociável, uma questão de honra. Todos eles foram alvos de narrativas. Todos foram ridicularizados de algum modo e perseguidos, mas permaneceram firmes porque tinham a verdade como convicção. Jovem, se a verdade atingiu seu coração e é uma convicção, não abra mão dela por nada, nada. Lute, fale, cresça na presença do Senhor, sustente a verdade, não se entregue a narrativas jamais. Vocês são a continuidade desse ministério, seja aqui ou em outro lugar, mas foram chamados por Deus. Eu não os vejo como alguém com uma certa indiferença, são jovens. Não, eu disse, eu vejo com preocupação. Sabe por quê? Porque eu sei que vocês têm um chamado da parte de Deus para muitas vezes corrigir aquilo que fizemos errado. Agostinho ensinava que a verdade é a luz que não se apaga mesmo quando todos os olhos estão fechados à sua claridade. A verdade, para essas pessoas de Hebreus 11, na Galeria da Fé, a verdade era mais preciosa que a própria vida. Esse é o chamado da igreja, escolher a verdade, ainda que isso custe a rejeição. Estamos diante de uma encruzilhada espiritual, sermos cúmplices do pecado contido nas narrativas que sequestram a verdade, ou sermos testemunhas fiéis que não se esquivam de dizer a verdade, porque o pai das narrativas é o diabo e a mãe delas, a vergonha. Não podemos tolerar narrativas, não podemos simplesmente lavar as mãos, não podemos permitir que o silêncio dos bons se torne-se cúmplice da mentira. Enfim, não podemos nos tornar reféns de uma bolha religiosa. E muitas vezes, quando as pessoas se acostumam com uma narrativa, com aparência de verdade, estão ali, numa bolha, não enxergam. E são pessoas boas, e são pessoas salvas por Deus, mas estão numa bolha religiosa. O mundo pode nos perguntar como Pilatos, o que é a verdade? Nós sabemos a resposta, Jesus é a verdade. Ele é a medida, Ele é o padrão, Ele é o caminho. Aliás, não há outro caminho para a vida eterna, não há outro padrão para a santidade, e não há outro modelo para a igreja. E se Ele é a verdade, não podemos maquiar a verdade transformando-a em narrativas. João Calvino afirmou, não podemos permitir que a vontade humana obscureça a vontade de Deus. A verdade deve ser o critério de toda decisão cristã, dentro e fora da igreja. Ser testemunha da verdade requer coragem. Como eu disse, João Batista não recuou diante de Herodes. Ele não estava preocupado. E denunciou que ele era um adúltero, mesmo sabendo do risco de perder a própria vida, como aconteceu. Os profetas, como mencionei, não se calaram, mesmo quando foram ameaçados de morte. Os apóstolos não esconderam a palavra, mesmo sob perseguição. Nos dias atuais, a exemplo do passado, ser fiel continua ainda significando confrontar a hipocrisia religiosa, denunciar o pecado, defender a santidade e priorizar a palavra acima das narrativas humanas que sequestram a verdade. Spurgeon disse, a coragem de falar a verdade é a força que mantém a igreja viva. Sem ela, toda prática religiosa se torna vazia. E eu concordo. Gênero, número e grau. O sequestro da verdade é real e pode estar bem diante dos nossos olhos. Ele acontece quando narrativas ocupam o lugar da palavra de Deus, dos ensinos, quando eu falo a palavra de Deus, daquilo que deve ser vivido na prática, quando interesses humanos sufocam a vontade divina, quando o silêncio dos bons fortalece o grito dos maus. Não se enganem, quando uma igreja se alimenta de narrativas, ela sempre escolhe crucificar a verdade e colocar o pecado em liberdade, como aconteceu nessa ocasião de Pilatos. Crucificaram a verdade, crucificaram Jesus e colocaram em liberdade Barrabás, um homicida. Mas a igreja que resiste às narrativas permanece cheia de vida. A igreja que prefere a verdade à conveniência é a igreja que alcança os jovens, louvado seja o nome do Senhor, que ilumina os perdidos e agrada a Deus verdadeiramente porque faz a vontade soberana do Senhor. Hoje, o Espírito Santo nos chama a ficar ao lado da verdade, a sermos fiéis como João Batista, mesmo que isso nos custe a própria vida, a permanecermos firmes como os heróis da fé, ainda que isso custe
o desprezo do mundo ou da própria igreja. Eu já fiz a minha escolha, eu acho que está claro. E você? Que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê a coragem para escolher a verdade. Que nunca lavemos as nossas mãos diante da injustiça e das mentiras. Que tenhamos discernimento para não sermos coniventes com escolhas que não se firmam na verdade, para que não sejamos cúmplices do engano e, consequentemente, alvos do juízo de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.